Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a pontuação. A pontuação é um conteúdo considerado difícil, né? E justamente por ter esse grau de dificuldade que todas as bancas gostam, né, de pedir pelo menos uma questãozinha aí de pontuação. Qual a razão de a pontuação ser difícil? É que para pontuarmos precisamos de praticamente daquelas 10 classes gramaticais que automaticamente viram as 10 classificações sintáticas. Sujeito, predicado, predicativo, aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva. Então, nós vamos precisar de todos estes pré-requisitos. Então, por isso que nós falamos que a análise sintática é a alma do negócio. Tem que saber a análise sintática de cabo a rabo. Porque a primeira regra de vírgula diz assim: não podemos separar o sujeito do predicado. Mas quem é sujeito e quem é predicado? Se eu não souber quem é o sujeito, nem quem é o predicado, como é que eu vou fazer essa pontuação aí? Aí a segunda regra diz que não pode separar o verbo dos seus complementos, dos seus acompanhantes. Então, quem é acompanhante do verbo? É o complemento verbal, o objeto direto e o objeto indireto. E ainda o predicativo, né, do sujeito. Não pode se separar do verbo. A outra regra diz que não podemos separar o núcleo dos seus adjuntos adnominais. E agora? E é o núcleo, nem o núcleo do objeto direto, dos seus adjuntos, nem o núcleo do sujeito, dos seus adjuntos, nem o núcleo do complemento nominal, dos seus adjuntos. E aí vai, né? Aí a última regra não, né? Uma das diz o seguinte: não podemos separar, então, sujeito de predicado, o predicado dos seus acompanhantes, né? Não podemos separar o complemento dos seus adjuntos e, no caso de um adjunto adverbial, em qualquer posição que ele esteja, a vírgula é facultativa. Então, perceberam o pepino que é, né? Nós temos que saber tudo isso aí para aí conseguirmos fazer a pontuação. Mas vamos então devagar. É bastante coisa, né? É bastante coisa. E a nossa primeira regrinha aqui, que vamos ver, é do ponto final. O ponto final, o nome já diz. Faz o quê? Finaliza o período, né? Finaliza o parágrafo, finaliza o texto, finaliza a ideia. Ai, professora, o ponto final só serve para isso? Não, ele serve para mais uma coisinha, mas são só duas. Então, finaliza, e o ponto final é aquele pontinho usado também nas abreviaturas. Geralmente, quando nós abreviamos, ou colocamos um risquinho, né? Aliás, um riscão, né? Ou deixamos sem nada. Não. Então, eu quero abreviar, por exemplo, a palavra número. Aí eu tenho que fazer isso aqui. O N, o pontinho, o ponto final aqui na base do N e o ozinho lá em cima. Aquele riscão que nós colocamos está errado. É só questão de pensar, de bom senso. Pense você, não sei se você vai se lembrar da máquina de datilografia, não vai, né? Só do meu tempo. Não tinha esse risco embaixo. O teclado não tem esse risco embaixo. Tem o pontinho. Então lá o Alt, o 66, né? Aí eu faço o N, o pontinho, que é o ponto final, e o ozinho lá em cima, né?
Nada de fazer aquele riscão assim que geralmente a gente faz. Então, esse riscão aqui não existe. Quero abreviar a palavra professora. É o prof, o ponto final aqui na base da linha e o azinho lá em cima. Agora, eu já vi muita gente abreviando professor assim. Professor masculino, prof, e o ozinho lá em cima. Então, às vezes, as pessoas pensam que esse ozinho ou o azinho é por causa do sexo. Então, professora, sexo feminino, vai o azinho. Professora do sexo masculino, vai o ozinho. Não, não é isso. Esse o ou esse a são as terminações da palavra. Então, professora termina com a. Agora, aqui não existe o ozinho. Esse ozinho não existe porque a palavra não é professoro. Não termina com o, professoro. Então, se professor não tem o no final, não é professoro. Não existe esse ozinho na abreviatura. Agora, engenheiro, aí sim, porque engenheiro termina com o. Engenheira termina com a. Eu quero fazer a abreviatura de doutor. Doutor Paulo, não tem ozinho lá em cima. E doutora Ana. Por que o doutor não tem ozinho? Mesma coisa o professor, não é doutoro. Chama o doutoro? Não. Então, se não existe esse ozinho no final da palavra, não tem por que colocar. Já aproveitando que estamos aqui nas abreviaturas, né? Vamos abreviar apartamento. Abreviatura de apartamento, então era AP, o pontinho e o TO lá em cima. AP, pontinho e o TO lá em cima. Só que desde a época lá da datilografia, já ficou complicado para fazer esse Tzinho, esse TO lá em cima, né? O Tzinho e o O. No teclado dá para fazer, mas existe uma fórmula quilométrica, né? Eu cada vez que preciso, ou que precisava, que agora já não existe mais, né? Cada vez que eu precisava, eu chamava a professora de informática. Professora, como é que é mesmo? Como é que eu faço o Tzinho lá em cima? Aí, como ficou difícil, o que o pessoal começou a fazer? Isso aqui. APTO. O pessoal começou a juntar. Aí formou a palavra apto. Não pode ser abreviatura, por quê? Porque é uma palavra. Você está apto para o trabalho. E agora? Então, não pode, isso aqui não pode ser abreviatura, que formou uma palavra. Então, hoje a abreviatura de apartamento é AP pontinho. Só AP. Vende-se AP no Cabral, vende-se AP no Centro Cívico. Eu visitei o AP dele lá na Avenida Batel. Então, esse é AP pontinho. E já aproveitando também a ocasião, a abreviatura de horas. Há pessoas que fazem isso aqui, horas, outras fazem isso aqui, mas na verdade é só o H. Até porque se você for fazer esse aqui, HRS, já aproveita e escreve por extenso. Então, a abreviatura de hora é H. De horas também é H. No mês passado, trabalhei 40 horas por semana. Durante o mês, trabalhei 200 horas. É só o Hzinho. Então, 200 e o H. Não tem nem S. Assim como a abreviatura de litros é só o L e de metro é só o M. Não tem MS para metros. MS é metros por segundo. LS também é litros por segundo.
1000 litros, professora, como é que eu abrevio? Assim, ó, 1000L. Ah, eu quero comprar 5.000 metros de tecido para fazer as bandeiras. 5.000M. Não tem S. Então, a abreviatura é só de metro, é só o M, de litros é só o L e de horas é só o H. Nem HS, muito menos HRS. Então, isso aqui está errado. Isso aqui também está errado. H, pontinho, fechou. Então, o ponto final, usado aí, né, para finalizar o período ou nas abreviaturas. As siglas. Antigamente, não sei qual a razão, o pessoal colocava um pontinho. E, U, pontinho e o A. Esses pontinhos das siglas não existem. Nunca existiram. Nunca existiram. Então, é diretão. E-U-A. Estados Unidos da América. Sem esses pontinhos, né? Às vezes o pessoal quer dizer lá, o TRE, T, pontinho, R, pontinho, E. Não. Aí o pessoal justificava, colocava o pontinho para que as pessoas não lessem assim, tré. Onde você trabalha? No tré. Mas não há pontinhos. É diretão. E quando se fala em sigla, pelo menos quando cada letra tiver um significado, aí tudo maiúsculo. Então aqui, por que o E é maiúsculo? Porque é de estados, O de unidos e A de América. T de tribunal, R de regional e E de eleitoral, né? Por isso todas as maiúsculas. Quero falar de IBGE. IBGE. I de Instituto, B de Brasileiro, G de Geografia e E de Estatística. Por isso, todas as letras maiúsculas. Tá? Copel, por que não são todas maiúsculas? Porque o O não tem sentido. É o co de companhia. CO de companhia, o P de paranaense. Então, por isso que não são todas maiúsculas. Agora, quando cada letra tiver um significado, PUC, P de pontifícia, né? U de universidade, C de católica. Beleza? Muito bem. Agora, depois desse ponto final aí, que é bem tranquilo, vamos falar de um outro ponto, que é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação. Este aqui também é bem tranquilo. Só serve para fazer o quê? Perguntas. Qual o seu nome? Onde você mora? Quando iremos? Então, esse é bem tranquilo, só para perguntas, né? Geralmente nem vem questão de prova aqui no ponto de interrogação. Agora, o ponto de exclamação, então ele é chamado de ponto de exclamação ou ponto de admiração. Eu confesso a vocês, nunca ninguém me disse que era esse tal de ponto de admiração. Aí uma vez, como a gente diz, né, caiu no concurso isso. Outro nome para o ponto de exclamação é ponto de admiração. Por que admiração? Porque a gente faz aquela cara assim, credo, nossa, sério. Então, essa exclamação, então, admiração. O ponto de exclamação vai ser usado, então, para exclamar, mas também vamos usá-lo nas interjeições. O que é uma interjeição? Aquela
palavrinha que não diz nada, mas ao mesmo tempo diz tudo. Arre, credo, vixe, nossa, credo. Esse nossa, né? Essa interjeição nossa, na verdade, era minha Nossa Senhora. Mas como essa interjeição lembra a religiosidade, e aí o pessoal foi tirando. Aí era minha Nossa Senhora, virou minha nossa, e agora é só nossa. O credo também era cruz, credo. A cruz se perdeu e pelo meio do caminho ficou só o credo. Credo é o nome, né, de um, como é que eu digo? De uma reza? Nem sei como é que eu digo isso. Quando você vai lá, Pai Nosso, Ave Maria, credo. Eu nem sei que nome tem isso aí na religião, mas é uma oração. É uma oração, esse credo. Quem é católico, o pessoal diz, vamos rezar o credo. Que começa assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então isso é religiosidade, só que o credo que nós usamos nem lembra. Esse nosso credo é mais como assim, um nojo, né? Credo, nojo, espanto. Ah, ontem eu fiz uma sopa de feijão com leite. Credo. Essa é uma sopa árabe, uma delícia. Sopa de feijão com leite. Árabe, deliciosa. Vamos embora. Ponto de exclamação foi. Agora eu tenho o ponto e vírgula. Professor, eu não sei usar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula tem exatamente o mesmo valor do ponto final. A primeira ideia tem que estar pronta, inteira, e a ideia seguinte também. Aí eu posso separá-las com o ponto final ou com o ponto e vírgula. Fui ao cinema, ponto final. Não gostei do filme. As duas são independentes. Então eu posso dizer fui ao cinema, ponto e vírgula. Não gostei do filme, ponto e vírgula. Era infantil, ponto e vírgula. Então, onde couber o ponto final, dá para colocar o ponto e vírgula. Eu sempre uso essa técnica, né? E dá certo. Agora, por falar em ponto final, em ponto e vírgula, lá na hora de fazer a redação, quando eu falo em redação, não é a redação do concurso, é a redação para o dia a dia, qualquer redação, um artigo que vocês escrevam, um bilhete para a namorada, um recado para a mãe, um WhatsApp para a professora Helena, 2 linhas e meia, no máximo 3, põe o ponto final. Não é o ponto e vírgula, não. Põe o ponto final, aí já o elementozinho de coesão, ainda que também, inclusive, outro fator, outro agravante, outra situação, ademais, além disso, elementozinho de coesão. Então, escreveu 2 linhas e meia, já está na hora de pôr o ponto final. Não passem de 3 linhas. Isso é para qualquer tipo de texto, para qualquer situação. Professor, eu escrevo lá para o juiz, não sei das quantas, também desse jeitinho. Claro que há juízes que praticamente ditam, né, o que eles querem. Aí eles ditam assim, ponto, na outra linha, parágrafo. Mas a maioria vai falando diretão assim, e aí caberá a você, 2 linhas e meia, no máximo 3, colocar o ponto final para não ficar muito longo. Tá? Então, ponto final, finaliza e abreviaturas. O ponto de interrogação faz pergunta. O ponto de exclamação, admiração, né, o espanto. Ponto e vírgula tem o mesmo valor do ponto final. Eu gosto de uma frase que é assim, Pedro, no popularzão, tem
5 filhas. 5 filhas. Aí põe lá, nome das filhas. Lalá, Lelé, Lili, Loló. Qual é o nome da quinta filha? Qual é o nome da quinta filha? Então, a primeira são 5 filhas. Lalá, Lelé, Lili, Loló. E o nome da quinta filha? Lulu? Lalá, Lelé, Lili, Loló. E a gente está pensando na Lulu, né? E agora? Você se arriscou aí? Olha o sinal de pontuação. Eu não estou perguntando. Você está aí pensando no nome para me responder. Eu não estou perguntando qual é o nome da quinta filha. Se eu estivesse a perguntar, eu colocaria aqui o ponto de interrogação. Qual é o nome da quinta filha? Aí você poderia ficar pensando. Lalá, Lelé, Lili, Loló. Deve ser Lulu, né? Lulu. Mas eu coloquei o ponto final. Então, como eu coloquei o ponto final, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou afirmando que o nome da quinta filha é? Qual? Isso é nome para pôr em filha? Cada um põe o nome que lhe convém. Agora, né, recentemente, nós tivemos o nascimento de gêmeos aí, né? Um menino e uma menina. Quais foram os nomes dados? A menina é Corona e o menino é Covid. Gente, se tivesse pais que me colocassem um nome desses aí, olha, eu me deserdaria, né? Ó, já imaginaram quando essas crianças forem para a escola? Qual o seu nome? Corona. E o seu? Covid. A dupla, né? Corona e Covid. Isso não é nome para pôr em filhos. O máximo a gente põe lá no animalzinho, e nem o animalzinho ainda merece isso. Nem o animalzinho merece. Então aqui, qual é o nome da quinta filha? O pai de Maria tem 4 filhas. O pai de Maria tem 4 filhas. Aí vamos pôr aqui. Joana, Laura, Lúcia. Aí, como são nomes assim, nada a ver um com o outro, né? Aí a gente pergunta, e o nome da quarta filha qual é? Qual é o nome da quarta filha? O pai de Maria tem 4 filhas, Joana, Laura e Lúcia. Qual é o nome da outra filha? Maria, caramba! O pai de Maria. Então, uma das filhas é a Maria. E nós ficamos pensando ali, né? Nossa, Joana, Laura, Lúcia, como é que deve ser o nome da outra? Já que os nomes aqui não tem nenhuma relação, aqui ficou mais fácil, né? Lalá, Lelé, Lili, Loló, a gente estava pensando em Lulu. Mas nesse outro não, mas é o pai de Maria. É o pai de Maria. Então, qual é o nome da outra filha? Maria. Eu já estou afirmando. O pai de Maria tem 4 filhas, Joana, Laura e Lúcia. Tranquilo? Quer dizer, não é nada tranquilo, né? Não é nada tranquilo. Agora, sempre temos de olhar o sinal de pontuação, até para fazer a compreensão e interpretação. Se está afirmando que o nome é, ou se está perguntando qual é o nome, né? Muito bem. Então, essa primeira parte aqui, bem tranquila. Por que bem tranquila? O ponto final finaliza. Interrogação faz pergunta. Exclamação, exclama. Aí eu tenho uma frase aqui. Maria toma
banho porque sua mãe grita ela, traga a toalha. Todos na mesma direção aqui para ficar mais fácil. Eu quero virgular isso aqui, ou melhor, eu quero pontuar. Podemos usar vírgula, podemos usar ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, travessão, o que vocês quiserem. Mas isso aqui vai ter que ter sentido. E aí? Aí a gente começa assim, Maria toma banho, vírgula, porque sua mãe grita ela, vírgula. Não deu sentido. Como é que nós vamos fazer a pontuação disso aqui? Então, primeiro, nós geralmente temos dúvidas porque esquecemos de olhar que uma mesma palavra poderá ter mais de um sentido. Como assim mais de um sentido? Esse sua aqui, por exemplo, é do verbo suar. Então agora fica mais fácil para pontuar. Maria toma banho porque sua, transpira. Então eu posso pôr um ponto e vírgula aqui. Mãe, grita ela, traga a toalha. Então Maria toma banho porque sua, porque transpira. Mãe, traga a toalha. Então cuidado com essas palavras, né, com mais de um sentido. Enquanto o padre pasta, a vaca reza. Eu ainda não descobri qual é o mais difícil, se é o padre pastar ou se é a vaca rezar. Eu quero colocar uma vírgula só, uma só, para não deixar o padre pastando nem a vaca rezando. Uma vírgula só. Onde eu a coloco? Vamos lá. Enquanto o padre pasta, não, daí eu vou deixar a vaca rezando. Então aqui, ó. Mas e agora? Eu não deixei o padre pastando a vaca? Não, então esse pastando não está no sentido de comer capim. Enquanto o padre espera a vaca pastar, o que ele faz? Reza. Em alguns países, e um deles é a Grécia, não há cercas dividindo uma casa da outra, uma propriedade da outra. O máximo que eles colocam é o que eles chamam de estaca. É um pauzinho assim para dizer aqui começa, aqui termina. Há pessoas que plantam uma árvore na tal da divisa, uma flor. Então não há cercas. Observem em filmes aí. As casas são, e alguns condomínios também aqui no Brasil, né? Alguns condomínios só, claro, fechado o terreno em si. Mas não há um muro entre uma casa e outra. Então, antigamente, o padre, como o padre não tinha que fazer, né, ele só rezava a missa aos domingos, ele não tinha que fazer, então ele levava a vaca para pastar. Onde houvesse pasto, onde houvesse capim, as pessoas poderiam levar os animais. Tanto é que os meninos menores de 18 anos eram chamados de pastores. Os pastores, né? Lá no livro Marília de Dirceu, que fala do pastor, dos pastores. Então, pastor hoje para nós é aquele lá da igreja, né? Não, os pastores eram os meninos até 18 anos, como eles não trabalhavam, então eles ficavam fazendo o quê? Esperando os animais pastarem. Aí, como deveria ser um tédio, né? Imagina se chegar às 7 da manhã, ficar até às 7 da noite, olhando a vaca pastando lá e você no sol de arrebentar mamona. O que os jovens faziam? Escreviam, que eram, né, os nossos escritores. Então, enquanto o padre espera a vaca pastar, ele reza. E a última é, uma andorinha, essa aqui é bem rapidinho, uma andorinha só não faz
verão. Geralmente, aqui a banca pede quantos verbos existem. Então, a gente olha uma não, andorinha não, um verbo. E aí vem o gabarito errado. Como assim errado? São 2 verbos, mas cadê o outro? O outro está aqui, verão. Então, como eu tenho 2 verbos, a vírgula aqui é obrigatória. Só que nós queremos que esse verão seja a estação do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Não, esse verão é verbo. Então, uma andorinha só não faz, vocês vão ver, vocês verão. É o verbo ver no futuro do presente. Eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, vocês verão. Então, aí há 2 verbos, obrigatoriamente a vírgula separando os 2. Ok? Vamos fazer a nossa pausa e eu volto já já com a vírgula.